Boa tarde, mais um episódio do Daily Limas e da última vez tentei fazer um vídeo sobre a produção de espumante que não teve sucesso porque tive aí colegas que me fizeram rir. Hoje também tinha aqui uma colega, mas ela está numa situação precária e então, em princípio, não vai haver problemas. Vamos falar dos dois métodos principais para produzir espumante. O método tradicional, utilizado para fazer champanhe e cava, e o método do tanque, sobretudo utilizado para produzir prosecco e lambrusco. Vamos começar pelo método tradicional, que é o mais complexo e o melhorzinho, assim dizendo. Normalmente, para fazer em produção tradicional, tanto no outro método tradicional como no método tanque, as uvas são colhidas e vendimadas mais cedo, que é para manter uma acidez. São colhidas, são espremidas, faz-se o vinho de base, não há problema, e depois mete-se na garrafa. Adicionam-se leveduras, açúcares ao vinho base para depois criar uma segunda fermentação na garrafa. Aí normalmente leva uma rolha de croa. A segunda fermentação normalmente acresce mais ou menos 1,3% de teor alcoólico, mais ou menos. E o CO2 fica preso nas beiras da garrafa. O fermento morre, um processo chamado autólise, e permanece na garrafa. É esse fermento morto, as borras, que transmite sabor ao vinho. E aí depois já depende de leis para leis. Por exemplo, champanhe requer um mínimo de envelhecimento com essas borras de 15 meses. Cava são 9 meses. Um grande reserva cava são no mínimo 30 meses, sim. E assim, isto são os mínimos. A maioria dos champanhes tem muito mais do que 15 meses de envelhecimento com as borras. Mas isso são os mínimos estabelecidos por lei. Porquê que estabelecem esses mínimos? De forma a que sabemos que, no pior dos casos, no mínimo, o champanhe vai ter aquele sabor. Um cava vai ter aquele sabor. Um grande reserva cava vai ter aquele sabor. É um bocadinho como a situação dos whiskies na Escócia. Os scotch, mínimo 3 anos, é aquelas, ao menos sabes, no mínimo vai ser aquilo. Pode ser melhor, e a maioria das vezes é melhor, mas no mínimo vai ser aquilo. É envelhecido e depois passa por um processo chamado Riedling. Riedling, antigamente em champanhe não tinham aquelas, não sei como é que se chama em português, aquelas coisinhas em madeira em triângulo, e as garrafas estavam viradas para baixo e todos os dias davam um quarto de volta. Isso hoje em dia com máquinas é feito muito mais rápido, mas o objetivo disso é acumular os sedimentos e as borras no gargalo da garrafa, para que depois chegue ao processo da expedição, que é a remoção dos sedimentos que acumularam no gargalo. Ou seja, aqueles sedimentos ficam no gargalo, depois tens uma maquinazinha onde metes a garrafa virada para baixo e o gargalo fica por baixo de um líquido que congela essas borras, esses sedimentos. A seguir vai para uma máquina e, ao remover a tampinha, os sedimentos com a pressão do CO2 é enviada para fora, é expedida para fora, daí a expedição. É enviada para fora. E depois passa por último processo, que é chamada dosagem, que é leva uma mistura de vinho e açúcares para acabar de completar a garrafa, e aí já é engarrafado normalmente, com um ferrinho, com tudo direitinho. Aí, no método tradicional, uma pessoa já pode deduzir que normalmente vai ter mais aroma, vai ser mais complexo, vai ter aquele lado da tal borra. É assim, o problema é quando não há leis. Se uma pessoa vai comprar uma garrafa de champanhe, aquilo ao dizer champanhe no rótulo, a pessoa já sabe, mínimo 15 meses, tudo bem. Se vou buscar um espumante de Alvarinho lá em cima à terra, mesmo que diga método tradicional, só a única coisa que eu posso concluir é, ok, a segunda fermentação foi feita dentro da garrafa, mas não há nada que comprove ou que me assegure que vai ser complexo ou não, porque não há nada que determine o tempo que teve em contacto com essas borras, a não ser que no próprio rótulo diga. O método de tanque
A única diferença é que, em vez de ter esse envelhecimento em garrafa, é feito num tanque, numa cuba. O processo é todo igual, o processo de criar CO2 é todo o mesmo. A diferença é que, como é um volume de líquido muito maior, não vai ser tão complexo, vai ser um vinho muito mais simples. Daí a diferença Prosecco, Champanhe, Lambrusco. São vinhos muito simples, que pronto, assim, depende dos gostos, há dias em que sabe melhor um do que outro, tudo bem. A única diferença de um para o outro é, um utiliza a garrafa como a segunda fermentação e o outro utiliza a cuba de inox. Um vai ser muito mais complexo do que o outro. E é mais ou menos isso. Aproveitem bem, desculpem lá não terem copinho de espumante, mas não me apetecia abrir uma garrafa de espumante, tenham aqui um croissantzinho. Bom dia.